Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, podem se achegar aqui pela Baquara Educativa, na nossa live dessa noite. Sejam bem-vindos. A gente tem uma proposta super bacana para dialogar hoje aqui com vocês. Uma convidada também muito especial, a professora Ana Carolina. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos aqui à nossa live de hoje, que a gente vai dialogar sobre tecnologias digitais e educação antirracista. Um tema, além de atual, necessário, também se relaciona diretamente com os princípios da Baquara Educativa, né? A gente tem como princípio aqui de trabalho sempre permear o processo educativo que valorize os valores humanos, os direitos humanos e bandeiras como feminismo, questões de gênero, étnico-raciais, são bandeiras importantes para nós da Baquara. Então, a gente com muito orgulho e satisfação que a gente traz essa temática nessa noite aqui para todas nós, né? Então, a gente já tem algumas pessoas aqui dando boa noite para a gente nos comentários. Que perfeito, sejam super bem-vindos aqui. Aproveitem também para compartilhar com os seus contatos, né? Ou compartilhar aí na sua página do Facebook para que mais pessoas possam nos acompanhar aqui nessa noite de hoje. Então, vamos lá. Eu sou a professora Maria Cristina, faço parte da Baquara Educativa, sou idealizadora dessa proposta, e a Baquara Educativa tem essa intenção de professor para professor trabalhar com a ideia de transformação continuada, né? A gente acredita realmente numa proposta, numa intencionalidade de que a gente tem que continuar com os conhecimentos e construindo saberes ao longo da vida. E como profissionais da educação que somos, a gente sabe que o mundo é super dinâmico e a gente tem que estar por dentro de muitos assuntos para que as nossas aulas sejam sempre muito atuais e que a gente possa fazer trabalhos que realmente tenham um contexto social relevante, né? Nós também prezamos por uma experiência colaborativa de aprendizagem, né? E aí, então, a gente acredita que todo mundo tem algo para aprender e muito para ensinar. E aí, é através dessas relações que a gente vai construindo aí os nossos saberes, nos valorizando como professores, fortalecendo esses nossos laços, nossos vínculos e, principalmente, a nossa identidade como professores intelectuais transformadores que somos, não é mesmo? E aí a Baquara quer, junto com você, te trazer para esse momento de trocas de experiências e transformação continuada e valorização. Nesse sentido que a escolha do tema, né, que a gente tem hoje, como eu estava dizendo para vocês, né, a gente vai tratar de tecnologias digitais, né, porque a gente abarcado a isso com a questão da educação antirracista, porque a gente acredita que só a tecnologia pela tecnologia vazia não vai cumprir necessariamente o seu papel, né, no sentido da educação que a gente acredita, né. Por mais que a gente esteja aí também nesse momento de pandemia, reestruturando, né, e a gente encontrando novas formas de ser e fazer, né, a educação e de fazer essa nossa profissão, as ferramentas digitais vêm como um apoio bastante significativo para todos nós, né? Tanto é que, enquanto Baquara Educativa, nós estamos aí com o lançamento de um curso, quem tiver interesse, depois a gente vai falar sobre ele, que é Soluções Digitais para o Ensino Remoto, né? E aí a gente está fechando as inscrições dele hoje e a gente já começa com o curso amanhã. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre isso, quem tiver interesse. Mas a grande ideia é a gente não usar só ferramentas digital ou a tecnologia digital, mas que ela esteja amparada e que ela seja, na verdade, um meio para a gente desenvolver um processo humanista de educação, né? E nesse sentido, que a gente acredita que essa proposta de tecnologia digital deve estar articulada com os valores humanos, e aí a gente alinha, inclusive, aos 4 pilares da educação, né? O aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e também aprender a conviver,
né? Então, nessa inter-relação que os 4 pilares da educação nos traz, a gente vê esse potencial muito bacana das tecnologias digitais com a necessidade da educação antirracista. E a gente tem hoje, então, aqui conosco a professora Ana Carolina Rocha, que é professora, pesquisadora, mestranda aí no campo da educação antirracista, com uma vasta experiência na tecnologia, né, Ana? Você vai poder contar um pouquinho para nós sobre o seu, um pouco da sua biografia aqui, compartilhar conosco, né? E nós aqui, então, a gente vai também contar com a professora Ana Carla, que também é uma idealizadora da Baquara Educativa, nesse diálogo essa noite aqui conosco, né? E a gente pede, então, para que todo mundo faça uso aí do nosso chat, do bate-papo aí do Facebook, né? E principalmente, né, Ana Carolina, como a gente até conversou anteriormente, identifiquem aí de onde é que vocês estão nos assistindo, né? Qual a sua cidade, qual é o seu estado? Contem aí para a gente também se vocês são profissionais da educação ou não, tá? Deixa a gente sintonizado um pouquinho aí no perfil das pessoas que estão nos acompanhando. Eu quero que vocês usem e abusem aí do bate-papo. Vocês podem colocar tanto perguntas para nós, como comentários, enfim, que a gente vai trazer aqui para o vídeo para basear também um pouco da nossa conversa, tá bom? Então, é numa postura de aprendiz que a gente se coloca aqui hoje para aprender, ouvir e interagir aqui com a professora Ana Carolina Rocha, né? Para a gente aprender cada vez mais e se aperfeiçoar e poder nos tornarmos cidadãos melhores e podermos refletir isso na nossa prática profissional. Ana Carolina, seja super bem-vinda, fique à vontade. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada, Baquara, pelo convite. Eu estou muito feliz e honrada de estar aqui com vocês. Essa noite, para mim, está sendo maravilhosa, muito gostosa, porque eu estou inaugurando, vamos colocar assim, a minha pesquisa de mestrado, a minha dissertação de mestrado. Agora ela está nascendo. E eu estou gestando ela há muito tempo, ela é quase que uma gestação de elefante, ela está durando muito tempo e agora ela nasceu. E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. E eu queria saber realmente das pessoas que estão aí nos acompanhando, da onde elas estão nos vendo, aonde elas estão nos escutando, da onde elas estão nos ouvindo, para que a gente possa co-criar. Eu adoro essa palavra, eu adorei muito fazer parte desse projeto com a Baquara, de estar aqui com a Baquara justamente por causa disso. A Maria Cristina falou para a gente sobre isso, o quão é importante a gente compartilhar, ter ouvidos para aprender juntos, construir juntos, para fazer essa transformação contínua. Eu acho que isso é o mais importante. A gente que está na educação, a gente precisa disso. Nós somos a base desse país, a base fazendo a formação de pessoas. Isso para a gente é imprescindível, a gente precisa tratar dessa questão. Mas então, essa noite eu queria fazer um convite para todos que estão aí, para a gente fazer uma reflexão, e até chega a ser até uma provocação, sabe, Maria Cristina? Mas é uma provocação interessante que vai fazer a gente sair do nosso status quo, do nosso normal, e isso é imprescindível, eu acredito. E eu queria trazer essa reflexão. Que escola é essa que a gente quer? Que escola queremos e precisamos para o século XXI? Eu queria trazer essa reflexão e eu queria que vocês pensassem, primeiro, que nessa pergunta, nessa provocação. Que escola queremos e precisamos para o século XXI? Enquanto vocês fazem essa reflexão, enquanto vocês pensam nessa reflexão, pensam numa resposta para esse questionamento, eu queria contar a minha história. E como diziam os mineiros, presta atenção. Eu sou a Ana Carolina de Carvalho Rocha Carrijo, também conhecida como Carol. Eu sou estudante de mestrado em Educação pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu sou bacharel em Administração de Empresas. Trabalho com treinamento e educação profissional há mais de 10 anos. Sou mãe de uma linda garotinha de 9 anos de idade, que inclusive é personagem de livro infantil. Eu nasci no Amapá, passei a minha infância em Uberaba, estudei em Belo Horizonte e hoje moro em Araguari.
Eu sou uma mulher negra e, quando criança, eu estudei em escola particular. O número de negros hoje no Brasil estudando em escola privada é em torno de 13%. Você imagina na década de 80, quanto esse número não era. Eu acho que é muito próximo da estatística de quando eu fiz o meu bacharelado em administração. Eu pertencia à estatística de 2% de negros universitários no país. Eu iniciei a minha vida profissional trabalhando com tecnologia lá na década de 90. Quando eu falo para os meus alunos que eu trabalhava, não existia nem mouse, eles assustam comigo. E quando eu chegava nos clientes para poder organizar e trabalhar com a informática, na época era informática, né, os clientes às vezes assustavam comigo para resolver os problemas que eles me solicitaram. Mas hoje, como professora de curso profissional, em nível médio e superior, eu disputo espaço com colegas engenheiros. Então, vocês perceberam que a experiência de ser diferente, única e pioneira é um desafio que eu enfrento desde sempre. Mas falar de diversidade, para mim, ela faz parte da minha história de vida. Eu gosto demais de falar sobre esse assunto. Eu sou a filha mais velha, a mais experiente, de uma leva de 4 anos. Eu sempre escutei da minha mãe que a única forma de conseguir realizar sonhos era trabalhando e estudando. Ela dizia assim: a única herança que posso deixar para vocês é a educação. Eu acho que muita gente escutou isso. Mas ela completava: sua bisavó foi mulher escravizada, sua avó empregada doméstica, eu, professora, e você tem a obrigação de continuar subindo as escadas da nossa história. Essas palavras serviram de mola propulsora para mim. Me enchi de muita coragem e fui enfrentar o mundo. Eu estudei concomitantemente o ensino médio e o curso técnico em eletrônica. Trabalhei por 13 anos no mercado corporativo. E na época, e eu acho que ainda hoje, mulheres negras ocupando cargos de destaque são figurinhas exóticas. Por isso eu sofri muito assédio e muito racismo de colegas de trabalho e chefe. Então, quando eu decidi mudar a minha carreira, lá no início da década de 2000, no final da década de 2000, quando eu mudei a minha carreira para a área educacional, eu incorporei a educação para as relações étnico-raciais, a tecnologia e o feminismo no meu mote de trabalho. Essa perspectiva, ela tem proporcionado aos estudantes o desenvolvimento de saberes integrais tão necessários nesse milênio, cuja busca de construção de identidade e realização de projeto de vida são tão importantes. Então, finalizando a minha história, que ela só vai continuar, mas eu queria retomar o questionamento que iniciou essa minha apresentação. Que escola é essa que nós queremos, precisamos participar e devemos entregar aos nossos alunos desse século? Maria Cristina, essa é um questionamento que eu queria trazer para as pessoas que estão aqui nos escutando. O que elas pensam sobre isso? Qual é a escola essa que a gente precisa entregar para os nossos alunos desse século? E é isso que a gente convida quem está assistindo a gente a usar aí do bate-papo e trazer o seu olhar, né? Qual é a escola que você deseja, né? Que você acha que é uma necessidade, o seu desejo para esse século XXI, né? Palavra-chave, ideia-chave, né? O que você pensa sobre, Maria Cristina? Qual você acha que é a sua opinião a respeito disso? A minha opinião é que a escola para o século XXI tem que ser uma escola cada vez mais includente e cada vez mais diversa, no qual a ideia dos 4 pilares seja realmente levada a sério, né? No sentido dessa formação integral. Não mais uma escola como a do século XX ou do século XIX, que dava ênfase a um tipo de conteúdo que é o conteúdo mais conceitual ou factual, né? E uma ideia de uma grande enciclopédia de saberes. E aí, ali na relação humana, qual é o seu desenvolvimento enquanto relação humana, né?
as inteligências emocionais, e, enfim, os seus valores, né? Então, é nessa perspectiva que eu acredito nessa educação inclusiva e humanista, né? Essa perspectiva. Eu também acredito nessa. Eu acho que só essa é que é possível acontecer agora para frente. Assim. Eu acho que essa pandemia ela veio para nos mostrar essa necessidade dessa formação integral e ampla que você se referiu aí. Porque ela apresenta esse conhecimento científico que você falou, apresenta a tecnologia e apresenta a multiculturalidade. Eu acho que é isso que a gente precisa. Ela é uma escola tecnológica, sim, mas ela também é humana. Não é mais essa escola conteudista ou bancária, como o Freire colocou para a gente, nos ensinou, né? Tem uma professora que eu acompanho, que eu gosto muito, que é a Gina Vieira. Ela fala que não pode haver um novo a serviço do velho. O novo, no sentido de tecnologia, está trazendo coisas novas para a gente, mas a gente não pode continuar nessa escola velha, essa forma velha de trabalhar com os nossos alunos, mesmo porque os nativos digitais, que são esses alunos que a gente tem agora, eles aprendem pela experimentação. Eu trabalho com andragogia, eu não trabalho com pedagogia, eu trabalho com andragogia porque eu trabalho com jovens e adultos. E com adulto é da mesma forma, a educação para eles, o conteúdo para eles precisa fazer sentido, eles precisam aplicar no dia a dia. Da mesma forma, esses nativos digitais, eles não estão diferentes, né? E eu acredito que é importante, inclusive, que a gente traga essa informação dessas duas coisas, porque tem um professor que fala assim, os alunos estão de saco cheio, e ele usa essa expressão mesmo, saco cheio, ao Ladislau Drabor, porque eles comparam diuturnamente as múltiplas possibilidades da internet com as mofadas apostilas e repetitivas lições de casa. Então, é isso que você trouxe, assim, essa escola do século XX, ela não cabe mais no século XXI. E essa mudança, ela é necessária para uma questão de sobrevivência humana. É por isso que está se falando muito já no ensino híbrido, mesmo após a pandemia. A gente teve que tratar esse ensino remoto emergencial em função da pandemia, né? Mas o ensino híbrido, ele vai continuar mesmo após a pandemia. Tem estudiosos falando sobre isso, estudos falando sobre isso, pessoas falando sobre isso. Certo. Eu quero compartilhar algumas ideias aqui, pode ser? O pessoal tem participado aqui, olha lá, vamos começar compartilhando algumas aqui. O Ademir coloca que ele gostaria de uma escola com respeito mútuo de alunos para professores. A Letícia também coloca aqui que uma escola onde o professor seja valorizado e respeitado pelos alunos. Ana Carla também fez a sua participação aqui, né, Ana Carla? A escola que esteja interagindo com toda a comunidade, oportunizando. Então, ela traz a ideia de oportunidades, né? O Edson coloca aqui uma escola que ajude os alunos a terem valores morais e, acima de tudo, a inclusão e diversificação das suas partes. Vamos ver Maria aqui. Cristina, Sim. Tem um outro pensador, uma outra frase também que essa professora Gina Vieira traz, que eu também adoro, não é dela, ela já falou que é de uma outra pessoa, mas eu trouxe para mim, que é a seguinte: diga-me e eu esquecerei, ensina-me e eu poderei lembrar, envolva-me e eu aprenderei. Essa frase de Benjamin Franklin. Olha como ela tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, né? Qual é a dificuldade que foi para esses nossos professores trazer esses alunos para próximo da gente? Quanto a gente teve que se reinventar para fazer essa nova escola funcionar durante esse ano, né? E literalmente tem meme na internet, mas é a verdade, a gente emendou carnaval com Natal, né? Tinha muita gente que estava querendo que isso acontecesse, e realmente esse ano aconteceu isso. A gente teve poucas aulas no início do ano, e agora a gente vai terminar o ano dentro de casa, né? Passando por toda essa pandemia. Então, é importante esse envolvimento, e esse envolvimento ele só acontece por meio dessas duas correntes, essa corrente da tecnologia e essa corrente da parte humana, né? E você sabe que isso não tem volta, né? O que a gente fala? O que ia acontecer? Quando a escola ia colocar essa tecnologia a serviço? Quantos anos nós teríamos para frente? E nós fizemos em meses, né?
Então, a gente está reinventando, a gente está trabalhando todo dia, a gente está modificando, né? E eu acho que não tem volta mesmo. Veio para ficar. E cabe a quem? A gente, né? Porque nós estávamos conversando. Eu sou professora há muito tempo, né? Eu, para dar aula, entro na sala, faço minhas interações com as crianças tranquilo. E quando chegou na época agora da pandemia, tive que me desdobrar também para estar aprendendo ferramentas novas e trazendo o aluno para mim. E o que eu percebi? Que eu não trouxe só o aluno. Muitas famílias vieram junto. Então, eu estou tendo contato com essas famílias, a gente está conhecendo, né? Fazendo videochamada com eles. Você vê como está a casa deles, né? Como eles engordaram nesse período. Então, dá para a gente estar com eles. Como eles mais cresceram, próximos. né, Ana Carla, também. Exato. Porque, na verdade, até fale para o público, você é professora de qual segmento, né? Que é legal você contar. Nem me apresentei, né? Boa noite. Eu sou irmã da Maria Cristina, para quem não sabe. Né? Nós somos idealizadoras da Baquara, né? Eu sou professora há muito tempo e sou do município de Bragança. Tenho 2 concursos aqui. De manhã eu trabalho com o 5º ano e à tarde com o 2º ano. E as 2 escolas são escolas do campo, né? E com essa pandemia, a gente está trabalhando o quê? Com WhatsApp, né? Passando as atividades com WhatsApp, fazendo videochamadas, mas está sendo super importante. Estamos aí reinventando, né? Que eu não gosto muito dessa palavra, que a gente não reinventou, a gente aprendeu e está pondo em prática, né? A gente está ali, está viva ali no dia a dia, né? Mas é isso. Desculpa interromper aí a Ana, mas eu acho que a escola do século XXI, para mim, é isso. A gente está ativa ali, né? Comunidade, família, equipe gestora, né? E desvendar tudo que está oculto. Vamos trazer, vamos trabalhar tudo que tem que ser trabalhado de uma forma interativa, né? Excelente, Ana Clara. Suas colocações são sempre importantes. Professora de chão de escola, eu acho que a gente precisa aprender muito, muito com vocês. Eu aprendi a educação antirracista com uma professora de chão de escola, professora que tem quase 50 anos de educação. Então, tudo que eu aplico hoje nas minhas aulas, nas minhas disciplinas, na educação profissional, relativo à educação antirracista, eu aprendi com ela. E ela aprendeu e depois teorizou isso, né? Mas foi com uma professora de chão de escola que eu aprendi a educação antirracista e a ser também antirracista, como diz a Angela Davis, né? Não basta não ser racista, é preciso e é importante que seja antirracista. Mas o que é, na verdade, essa educação antirracista, né? Eu não sei se é todo mundo que tem esse conceito, que sabe o que seja uma educação antirracista. E eu queria trazer esse conceito, mas eu queria trazer por meio de mais uma interação. Eu gosto demais de trabalhar com interação e eu não sei trabalhar de outra forma, Maria Cristina. Eu gosto muito de tratar trabalhar, né, de forma interativa. Eu acho que é o que me fez hoje, é trabalhar dessa forma. E aí eu queria trazer 3 mitos sobre a educação antirracista, e eu queria saber se essas pessoas concordam ou discordam dessa educação antirracista. Eu queria que você me ajudasse aí a trazer para a gente o que as pessoas estão comentando a respeito. O primeiro mito é: educação antirracista tem o intuito de levar autoestima de estudantes negros. Concorda ou discorda? Vou repetir. Educação antirracista tem o intuito de elevar a autoestima de estudantes negros? Sim? Não? Concorda? Discorda? Às vezes tem um delayzinho, viu, Ana? No sentido de aparecer as respostas para a gente e o que você está colocando, né? Então, a gente às vezes tem que esperar um pouquinho até que apareçam algumas respostas aqui. O que você pensa? Mas se eu falar, posso dar spoiler? Pode dar spoiler. Mas é que não tem certo e tem errado, né? Na verdade, é uma... A minha opinião é não. Olha só, as pessoas estão falando alguma coisa aí, Maria Cristina?
Ainda não é esse delayzinho de tempo. Então, até talvez se você for perguntar a segunda, pode ser que esteja aparecendo as coisas da primeira ainda, entendeu? De repente, então, se você fizer um raciocínio das três, e aí, de repente, venham respostas, sabe? Então, vamos lá, vou para o segundo mito. O primeiro mito é esse: a educação antirracista tem o intuito de elevar a autoestima de estudantes negros. O segundo mito é: educação antirracista faz parte de uma luta que desmerece as outras lutas, como as lutas dos deficientes ou a comunidade LGBTQI+. E o terceiro mito é que a escola é um espaço democrático, universal, portanto, para todos. Então, falar em educação antirracista é discriminar uma parcela desses estudantes. Esses são os três mitos que estão envoltos na educação antirracista. Eu vou explicar o primeiro mito, então. Discorda. O Rodrigo está dizendo que ele discorda, né? Ótimo. Não, Graciete. Aline também não. Olha só, o pessoal está se manifestando. A Letícia também está dizendo que não. Ótimo. Vou explicar para vocês. Olha só. Estão certíssimos. Educação antirracista, ela não tem apenas o intuito de elevar a autoestima de estudantes negros. Educação antirracista é uma questão de sustentabilidade planetária. Martin Luther King já dizia: ou vivemos todos juntos como irmãos, ou morremos todos como idiotas. No Brasil, achava-se, eu acho que ainda acha, que vivíamos em uma grande democracia racial. Vivíamos e vivemos em uma grande democracia racial. E com o advento da internet, mais recentemente com o boom das redes sociais, a diversidade étnico-racial e o racismo tornaram-se pauta, né, de reflexão mundial. As empresas descobriram que nós, negros, movimentamos 1,7 trilhão de reais por ano, de acordo com o site Movimento Black Money. As empresas que trabalham a diversidade racial têm um incremento no lucro de 35%, diz a consultoria McKinsey. Em gênero, o incremento é de 21%. Então, vocês acham que o Magazine Luiza, recrutando trainees apenas negros, ela fez isso, a Luiza Trajano fez isso porque ela é boazinha, ou porque ela está fazendo o marketing dela? Nananina, não. E ela já falou em entrevista, ela não é uma ONG, ela é uma empresa, não é à toa que ela é uma das mulheres mais ricas do país. Porque ela sabe que contratando diversidade, ela vai ter representatividade, inovação, criatividade, produtividade, lucratividade. Qual empresa não quer isso? Então, a educação antirracista não é apenas elevar a autoestima de estudantes negros, é sustentabilidade planetária. O segundo mito: educação antirracista faz parte de uma luta que desmerece as outras lutas. São lutas diferentes. Quando apareceu mais recentemente nas redes sociais aquela hashtag Black Lives Matter, né, vidas negras importam, muita gente achou ruim, mas e as outras vidas não importam também? É claro que importam. Mas as vidas negras importam tanto quanto as outras, e a gente precisa pensar que nós somos negros, metade da população, mais da metade da população brasileira, somos 56%. Mas somos minoria em representatividade, mas somos em maioria em números absolutos. Mas quais são os maiores índices de evasão escolar? A raça negra. Quais são os maiores índices de violência de todos os tipos? Violência doméstica, violência contra jovens negros. Qual é a cor da maioria da população carcerária brasileira? Da mesma forma. Então, são lutas que precisam acontecer, e a educação antirracista ela faz parte dessa luta. E o terceiro mito que eu trouxe é: se a escola é um espaço democrático e universal, portanto, para todos, se a gente fala em educação antirracista, a gente está discriminando uma parte da população? A escola discrimina? A escola discrimina
quando ela não aplica a Lei 10.639, que ela existe há 17 anos, ou a 11.645, que ela existe também há 12 anos, a 10.639 fala sobre a importância e a necessidade e a obrigação de tratar sobre as questões afro-raciais, afrodescendentes e africanas no conteúdo escolar. E a 11.645 fala sobre a história indígena. Então, a escola discrimina também, mas ela precisa trabalhar essa questão. Quando o professor, por exemplo, ele não sabe lidar com ações discriminatórias e diz que todos são iguais. Ou quando o professor fala que lápis rosa é lápis cor de pele. Pele de quem? Ou se a gente levar para a questão do gênero, quando as meninas que querem brincar de futebol, por exemplo, elas são impedidas. Não, porque isso é brincadeira de menino. O professor Boaventura Souza Santos, ele fala o seguinte: lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem. Lutar pelas diferenças sempre que a igualdade nos descaracterize. O que significa isso? Tratar desigual de forma desigual. E a gente precisa buscar isso. É claro, nós não somos iguais. Mais uma vez, por uma questão de sustentabilidade planetária. E eu trouxe um dado que eu achei super legal com relação a essa questão de gênero, por exemplo. Tem uma pesquisa que fala que, se for trabalhado a igualdade das mulheres, 12 trilhões de dólares poderão ser adicionados ao PIB mundial até 2025. Olha que número enorme, Maria Cristina. Você escutou esse número? Uhum. Sim, estou aqui. Só impressionando com os dados aqui. Não é muita coisa? É muita coisa. Precisa então de a gente discussão mesmo, né, Ana Carolina? A gente tem que abrir para isso. O que faz falta é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Ouvir, ter esse relato teu e trazer mesmo para a gente aplicar tudo isso. Não só na vida da gente, mas transmitir para os alunos também, enquanto nós, professoras, né, para as famílias, levar isso mesmo para o dia a dia. Muito legal, Ana. E quando você traz esses dados, né, Ana Carolina, também mostra, né, como que ter esse tipo de princípio dentro das instituições, economicamente também é interessante, né? Então, assim, não é uma briga, a economia está de um lado e outras bandeiras de outro, né? Então, é uma articulação inteligente que tem que ser feita, né? Eu acho que a palavra-chave é sustentabilidade planetária em todos os sentidos. Economia, social, política, todas elas. É por isso que essa questão humanitária que você quis trazer, principalmente sobre a educação antirracista, ela é importante justamente por causa disso, sustentabilidade planetária. Eu queria trazer o relato de uma ex-aluna, a Stephanie, que ela foi minha aluna no curso técnico de recursos humanos. Ela recentemente me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo assim, eu vou ler para vocês. Carol, quero te agradecer por tudo que fez por mim. Sei que não era a aluna mais concentrada, nem a que tirava boas notas, mas você sempre confiou na minha capacidade. Modifiquei minhas atitudes, minha pontualidade, meu comportamento. Então, hoje, meu sentimento é de gratidão por nunca me deixar desistir. Te escrevo para dizer que consegui realizar um grande sonho, um emprego de auxiliar administrativo. Estou feliz demais porque achei que iria ficar fazendo faxina o resto da minha vida por falta de oportunidades. Sei que muitas batalhas virão pela frente. Terei que me dedicar ao máximo. Mas por hoje, muito obrigada por tudo. Esse relato me emocionou muito quando eu recebi e ainda me emociona, sabe? Por que isso me emociona? Porque essa forma de trabalho, essa metodologia de trabalho, na qual eu trago a teoria, os conteúdos, mas sempre alinhando, sempre mesclando com técnicas pedagógicas dinâmicas, às vezes online, às vezes offline. Eu trago sempre as reflexões, ferramentas diferentes das convencionais. Eu acho que é uma forma multidisciplinar, lúdica e prazerosa, que ela tem inspirado muitos jovens como a Stephanie, né?
E eles têm continuado os estudos. Recebi relato recentemente de uma outra aluna também, que está fazendo faculdade, inclusive você, professora dela na faculdade. Um outro também, que eu ministrei aula para ele, o Giovanni, no Senai, ele também continuou os estudos por causa dessa forma de trabalho na qual eu trabalho, nessa metodologia de trabalho na qual eu trabalho, né? E por que é importante essas duas metodologias? Justamente para engajar esses alunos e justamente para trazer neles e desenvolver nesses estudantes a consciência de que seu fenótipo não pode definir o seu destino. São pessoas que precisam desta injeção de ânimo, dessa informação, mas são pessoas que também precisam trabalhar essa questão. Nós, professores, a gente precisa estar atento a essas questões. Uhum. E aí eu queria trazer. O pessoal está comentando alguma coisa aí, Maria Cristina? Tem alguns comentários aqui, mas eu acho que a gente pode continuar no sentido de depois trazer outras questões. Acho que continuar na sua linha do raciocínio e depois a gente traz mais algumas questões para discussão. Vamos lá. Bom, mas eu queria então trazer 2 dicas para a gente poder praticar já a educação antirracista. Já saí daqui praticando, eu gosto super disso, para mim tem que ter essa prática, ela é imprescindível. E como é que a gente pode já praticar a educação antirracista com o apoio da tecnologia digital? A primeira, e que eu aprendi com a professora Rosa Margarida, é a questão do posicionamento pedagógico, político e social. Esse posicionamento pedagógico, político e social, ele só faz com fundamentação teórica, ele só acontece quando você aprende. Então, eu aprendi com a professora Rosa Margarida, que é especialista em educação antirracista. Como eu falei, são quase 50 anos de profissão, quase 10 livros escritos sobre educação antirracista para o chão da escola. Inclusive, ela está com 2 cursos online com inscrição aberta, sabe? São cursos com fundamentação teórica, exercícios práticos, formação muito consistente e estruturada. E depois eu posso deixar o site aqui para quem tiver interesse em fazer a formação com a professora Rosa Margarida. Esse é o primeiro. Então, posicionamento pedagógico, político e social. Primeira dica para ter uma educação antirracista. E a segunda dica para ter uma educação antirracista é saber o seu lugar de fala e entender o seu lugar de escuta. Que era o que eu estava falando, inclusive, mais cedo com a Ana. Professor, ele não é e nem pode ser, nem precisa ser detentor de todos os conhecimentos. Mas ele precisa estar aberto para rever seus conceitos e refazer os seus preconceitos. Você quer ver um exemplo simples que eu gosto de trazer? Nós aprendemos, todos nós professores, aprendemos que o Brasil foi descoberto. Isso é verdade? A gente sabe que o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido, inclusive dizimando a população indígena. Isso a gente só aprendeu depois. A gente aprendeu na escola que o Brasil foi descoberto. Você quer ver outra coisa, exemplo simples para poder entender e rever os conceitos e os preconceitos? Qual é o maior nome da literatura brasileira? Machado de Assis. Machado de Assis foi embranquecido por muitos anos. Só recentemente é que se descobriu que ele era negro, mulato, né? Então, olha a importância de você rever os seus conceitos e os seus preconceitos. E ainda você precisa escutar com o coração. Diz Rubem Alves, o poder da escutatória, o poder da escuta empática. O seu aluno negro, por exemplo, ele não precisa ser dado voz para ele porque ele já tem. O que ele precisa é ser escutado. E você, enquanto professor, precisa ser aprendiz, como a Maria Cristina já falou, aprendiz nesse tema, escutar o que ele tem para poder dizer. E aí, como é que você faz para ser aprendiz? Eu quero trazer essa dica. Primeiro, conhecer e estudar autores negros. São vários, diversos autores, mas eu queria já deixar um aqui que eu acho importantíssimo, imprescindível, a coleção Feminismos Plurais, coordenada pela Djamila Ribeiro.
ela trouxe todo um conhecimento didático, prático, para você entender o que é o racismo no país. Tem o Silvio de Almeida falando sobre racismo estrutural, tem os autores falando sobre, ela mesma falando sobre lugar de fala, fala-se sobre encarceramento em massa, fala-se sobre empoderamento. Então, conhecer e estudar autores negros é imprescindível. E outra dica para você escutar, aprender a escutar com o coração, é seguir produtores de conteúdos negros na internet. Quando você passa a seguir essas pessoas, você passa a entender a história deles e a escutar com empatia. E aí, mais uma vez, eu quero deixar uma dica. O perfil Negros e Negras em Nova Lima. É um perfil super didático, interessante, que traz uma discussão super legal sobre o assunto, traz estatísticas importantes para você entender um pouco mais sobre essa questão racial. Bom, diante de tudo isso que eu coloquei, é por isso que eu acredito muito nessas duas vertentes, a educação antirracista e o conhecimento em tecnologia digital, porque eu acho, né, eu tenho certeza que elas podem abrir caminhos para uma formação ampla, integral, mais consistente, como a gente já falou aqui no início, de docentes e discentes, dos dois, de docentes e discentes do século XXI. Atentando sempre para esse novo modelo de sociedade que se apresenta nesse milênio, que é multicultural, permeada pela tecnologia digital e que demanda por justiça social e equidade educacional. E isso que você traz me lembrou muito da leitura que eu fiz do livro da Djamila Ribeiro mesmo, do Pequeno Manual Antirracista, né? Eu até coloquei aqui, pessoal, um link para que vocês possam ter acesso ao PDF do livro dela, tá? Da Djamila Ribeiro. Então, quem aí tem interesse aí pelo tema, vejam aí nos comentários que eu acabei de compartilhar um link. E ela traz muitos desses tópicos que você colocou agora mesmo, né, Ana? Principalmente a coisa de conhecer os autores negros, né? E a gente entender, e quando você coloca, né, da gente se colocar num lugar de escuta também, né? É importantíssimo. A valorização dos mais velhos também, né, Ana? Eu achei nas leituras que eu tive aqui, o que o negro faz? Ele ouve o mais velho, ele acredita, ele está ali, né? Então, trazer isso para a escola, sabe? Levar os filhos, contar histórias sobre, né? Não ficar só valorizando uma cultura que a gente acredita. Vamos trazer coisas novas para eles, né? Acreditar nisso, nessas histórias que nós ouvimos. Que são as histórias tradicionais, né? São as histórias que a gente aprendeu, né? As histórias que a gente conta hoje são as histórias que a gente aprendeu e são as histórias contadas para a gente, né? A gente precisa ressignificar essas histórias. A educação antirracista, ela passa por isso, você ressignificar o conteúdo, né? A professora Rosa Margarida, ela conceitua a educação antirracista como ações sistemáticas para ressignificar o ideário preconceituoso construído ao longo da história sobre a população negra. Então, assim, você fazer uma educação antirracista não é apenas falar sobre ela no dia 20 de novembro, ou discutir o 13 de maio. Isso é um assunto que precisa ser tratado durante todo o ano. A temática racial, ela precisa estar inserida em todas as disciplinas de forma significativa. É preciso ter interdisciplinaridade. Ela precisa perpassar por todas as disciplinas. E é isso que está fazendo falta. A gente precisa de pessoas ativas, assim como você, como sua mãe, para estar passando isso para nós, né? Porque nós vamos tirar assim. Vai, Maria. Não. Eu estou falando, só que o pessoal está dizendo que não veio, não foi o link, e eu estou tentando por outro caminho colocar o link, tá? Só para o pessoal nos comentários. Certo. Acho que foi, gente. Agora foi, tá? Está cortando a sua ligação, Maria Cristina? O que você falou por último? Eu falei que eu achei outro caminho para compartilhar o link do PDF do
do livro com o pessoal, né? Uhum. Uhum. Ana Carla, você quer comentar mais alguma coisa das suas experiências, enfim? Também depois quero comentar alguma coisa e trazer algumas perguntas do pessoal aqui também. Eu tive uma experiência muito interessante com uma parceria aqui de Bragança, quando eu estava como diretora em uma escola. Eu continuei o trabalho de uma diretora. Isso foi em 2006. A lei foi em 2003, né, Ana? A 10.639. 39 de 2003 e a 11.645 em 2008. Então, logo em seguida da lei, já surgiram vários projetos. Eu estava numa escola, foi super interessante. A gente trouxe a comunidade para dentro da escola, foram relatos dos pais, produção de sarau, sabe? Foi muito boa. Mas, no decorrer do tempo, acabou se perdendo. E nós não temos também um material, a gente não tem esse exemplo. E eu li uma coisa muito interessante. O negro não teve oportunidade de estudar, mas agora ele está voltando para ensinar a gente como trabalhar com os alunos, né? Não sei se você compartilha disso, você acha que é interessante essa reflexão. A população negra ela foi excluída, né? Institucionalmente. São leis e mais leis que proibiam a população negra de estudar. E isso marginalizou por eles essa população durante muitos anos e ainda continua marginalizando, né? Agora, é por isso que eu trouxe essa importância como você praticar a educação antirracista com esse conceito de escuta empática. Porque quando você aprende, fica no lugar de aprendiz e aprende a escutar o que ele tem para poder te dizer, coloca-se no lugar dele, entende essa história, não vão acontecer mais problemas como aconteceu essa questão do Magazine Luiza, das pessoas achando ruim de fazer um processo seletivo apenas com negros. Por que isso aconteceu? Justamente por causa dessa exclusão histórica de estudo. Por que existe cota na universidade? É porque negro é burro? Não. É justamente por causa dessa exclusão estudantil educacional que o negro sofreu durante séculos. Foram séculos. Carol, tem perguntas sobre isso, que eu acho que tem algumas pessoas que talvez querem ter mais clareza sobre essa proposta. Já que você tocou nesse assunto agora, se você quiser até comentar sobre isso, acho que nós tivemos 2 pessoas que se colocaram e nessa posição de ter dúvidas realmente, né? Numa posição de dúvida em relação às cotas, a concursos. Se isso não pode intensificar o racismo, que ele não conseguiria uma vaga, capacidade, mérito. A pessoa aqui, que é a Graciete, ela gostaria da sua opinião. Uhum. A cota ela é uma ação afirmativa. O que é a ação afirmativa? Ela acontece para que as pessoas possam ter acesso. A universidade hoje, pela primeira vez, pública, tem mais de 50% de população negra. Hoje, nós estamos em 2020. Quantos anos tem de abolição da escravatura? Ou quantos anos foram de escravidão no país? Foram mais de 400 anos. Então, é isso que a Ana Carla estava dizendo, dessa expropriação, dessa negação da população negra de estudar. Isso é um fato histórico que precisa ser reparado. É o ideal? É o suficiente? Não é. Porque nós somos mais de 50% da população brasileira. Então, teria que ter mais de 50% de acesso às escolas, mas ela não acontece. Então, a questão das cotas raciais e os estudantes negros universitários, eles sofrem, sim. Sofrem discriminação porque são negros. Mas por quê? Porque eles estão ocupando espaço que nunca foi dado a eles. Um espaço que não foi oportunizado a eles. E aí as pessoas que sempre ocuparam esse espaço estranham. As pessoas que sempre estiveram ali naquele espaço estranham. Então, a ação afirmativa como essa de cotas, de Magazine Luiza, de universidade, de concurso público, elas são importantíssimas. Não é para poder ficar o resto da vida. O objetivo é que isso acabe. No momento em que a população negra tiver um pouco mais de acesso. Mas até lá, até que isso aconteça, a gente vai fazendo essas ações afirmativas que são imprescindíveis. Sim. E complementando um pouco, né, eu também queria falar sobre isso. Quando a gente está falando de ocupar esses espaços e como as pessoas talvez estranham dos negros ocuparem esse espaço, a gente necessariamente está falando de um jogo de poder, né? Então, toda essa questão
da educação antirracista, ou desse modelo de sociedade com o racismo estrutural no qual a gente vive, a gente não pode discutir essas questões sem necessariamente falar sobre os jogos de poder, né? Então, as relações de poder é que estão no cerne de toda essa questão, né? E aí, eu trago aqui para a nossa discussão uma ideia de multiculturalismo, né? Nessa perspectiva da inserção e da inclusão das diferentes culturas, enfim, né? E aí existem dois vieses distintos desse multiculturalismo e que a gente, acho que um me parece mais uma armadilha, né? E às vezes a gente embarca sem perceber, que é um multiculturalismo, por alguns autores, denominado como humanista, que tem uma ideia de pensar, por exemplo, sobre a cultura. Então, o contexto que nós estamos falando da questão de racismo, a questão dos negros, né? Então, vamos ficar nesse viés dos negros mesmo. Porque a gente poderia estar falando dos índios, de outras culturas, né? De etnias, enfim. Mas uma ideia de tolerar o outro, tolerar para uma harmonia aparente nesta relação, né? E no qual essa diferença é sempre minimizada, né? A diferença é como se fosse uma camada mais externa, mas no fundo somos todos humanos, então temos que lutar por uma mesma bandeira, né? A ideia da humanidade. E aí um exemplo, né, por exemplo, desse tipo de viés de multiculturalismo mais humanista, é aquele que vai trazer só no momento de uma atividade cultural ou de uma festa, uma dança, ou uma mostra artística de alguma coisa, de maneira muito pontual, né? Estamos valorizando a diversidade cultural. Então, o viés de valorizar, mas o outro viés, que é um viés mais crítico da multiculturalidade, esses pesquisadores colocam que as diferenças elas não devem ser apenas toleradas e respeitadas, mas sim questionadas permanentemente, né? Porque esse contexto das diferenças culturais, eles são concebidos, eles não podem ser concebidos separadamente das relações de poder. E aí a gente precisa fazer uma análise de como é que essas diferenças são produzidas, né? Essas relações assimétricas e desiguais que se constituem e que por muito tempo se naturalizou, mas que de natural não tem nada, né? Porque são construções, são regras sociais, construções sociais e culturais construídas, né? Num contexto histórico, enfim, mas que devem ser repensadas, né? E devem ser sempre problematizadas. Então, ok, a gente precisa respeitar, a gente precisa tolerar, tem que cada vez mais ter espaço para essa multidiversidade, multiculturalidade, mas em nenhum momento a gente pode deixar de questionar e problematizar, né, a origem, né, os processos, na verdade, da construção dessas diferenças, né? Então, isso eu acho que é uma questão importante da gente colocar, para perder a inocência, né? Não tem um olhar inocente, é uma constante relação de poder que está em jogo, né? Qual linha você segue? Eu sou numa perspectiva mais crítica. A gente tem que ser. E mais pós-crítica também. A gente, né? Da análise dos discursos, né? Na construção das realidades com base nos discursos. Então, eu vou por esse viés, na verdade. Né? Eu acho que, assim, a diversidade, ela traz a diferença. E a gente precisa entender, sim, que essa diferença, só que eu não gosto da palavra tolerar. Porque quando você tolera, meio que você aceita, sabe? Assim, você tá aí, mas tudo bem que você esteja aí. Parece pejorativo, né? É nesse sentido, sabe? Assim, e eu acho que incluir não é tolerar. Né? Já dizia, incluir é você trazer, chamar para dançar, não é só fazer a festa e colocar todo mundo ali no meio, não. Você precisa chamar para dançar. E aí você não tolera, você inclui. Por isso é importante a gente trazer a importância de trabalhar a educação antirracista por meio da fundamentação teórica. Você precisa entender, conhecer as coisas que aconteceram no país
para que não aconteça problemas como esses, assim. O racismo estrutural é uma questão de poder mesmo. Por isso que não existe racismo reverso. Não existe racismo reverso. A população negra não tem o poder de fazer qualquer coisa sobre a branquitude, por exemplo, que é quem trouxe isso. E aí eu quero trazer uma questão. Não existe culpa. A gente não pode culpar ninguém. Ninguém escravizou ninguém. Mas a gente é responsável por mudar essa questão. A gente é responsável por ressignificar isso. A gente é responsável, principalmente nós, enquanto professores, que formamos cidadãs e cidadãos para o mundo, a gente tem a obrigação de ressignificar essa história. É por isso que esse assunto, para mim, é tão importante e é tão apaixonante falar, porque é uma luta que eu trago, como vocês perceberam na minha história, e desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, eu trato isso. E de que forma, Ana Carolina, você vê a potencialização da educação antirracista com as tecnologias digitais? Eu acho que uma não pode viver sem a outra. Se a gente for buscar, por exemplo, as 10 competências para o século XXI, mas em relação ao Fórum Econômico Mundial, tá? Porque eu sou administradora, então eu preciso pensar na questão da gestão. E eu formo pessoas para o trabalho. Então, essa é a minha linha de pensamento, essa linha que eu sigo. Então, se eu for pensar nessas 10 competências que o Fórum Mundial disse para o próximo século, ou para a próxima década, porque ele sempre muda, das 10 competências, 8 estão relacionadas à inteligência social. O que é essa inteligência social? Essa inteligência da interação, essa inteligência dos nossos relacionamentos sociais. E as outras duas são o quê? Tecnologia. Entende como as duas não ficam sem interligação? Eu sempre gosto de trazer a questão de soft skill e hard skill, que para mim é um termo na gestão que a gente chama, são as competências técnicas e as competências comportamentais. Elas precisam estar presentes. Uma competência comportamental que está sendo pedido agora, colaboração. Como é que você trabalha em colaboração com a equipe se você não respeita o seu colega, se você não respeita a identidade cultural dele, se você não respeita a pessoa que ele é? Outra, empatia. Você consegue se colocar no lugar do outro se você não consegue se ver no outro, se você não consegue estar junto com o outro? Entende? Então, a potencialidade do diálogo da tecnologia digital com a educação antirracista e com a educação das relações étnico-raciais é justamente essa questão. Uma não vive sem a outra e é questão fundamental, fundante para o século XXI. Muito bem colocado, dona Ana Carolina. Oh, verdade. Dá um orgulho de ouvir, né? Nossa, eu ficaria ouvindo mais aqui. Você pode continuar. Estou aprendendo demais. É um assunto que eu gosto demais de tratar. É uma paixão para mim. Eu queria também trazer agora para o pessoal, né, Ana Carolina, uma sugestão de uma ferramenta digital que quando a gente está falando, né, a Ana Carolina está trazendo esse olhar mais macro enquanto a tecnologia digital favorecendo todo esse processo educativo, e a gente vai trazer um olhar mais pontual aqui, sugerindo para vocês uma ferramenta digital muito bacana. Eu vou compartilhar a tela, vou mostrar aqui rapidamente para vocês e depois eu já disponibilizo o link, tá, gente? Espera só um minutinho que eu preciso me organizar aqui. Mas, Ana Carla, você quer explicando o que é essa plataforma que nós vamos disponibilizar para eles? Que é o do African Storybook. Eu achei isso super legal, assim, eu não tinha conhecimento a respeito dela, mas eu achei ela super interessante, né? Uma plataforma sul-africana, mas que pode ser trabalhada em todas as línguas. O português é imprescindível, né? E traz histórias infantis africanas para as crianças. E eu achei ela super legal. Então, aí, mais uma vez, a gente está aliando mais para o chão da escola, né? Histórias infantis com a tecnologia digital. Eu achei super legal essa plataforma, Maria Cristina. Tem uma centena de livros que você pode
está trabalhando aí. Vem a gravura, vem o texto, quer dizer, dá para você estar trabalhando várias coisas com seus alunos ou com seus filhos, né? Seja o caso. Aproveitando essa época de pandemia, está em casa. Ele é um site, gente, é africanstorybook.org. É um site no qual ele está em inglês. Eu tenho aqui uma extensão do Google que já traduz automaticamente, tá bom? E aí, por exemplo, se a gente vier aqui, e ele traz histórias contadas dos diversos países da África, demonstrando aqui, representando, na verdade, uma diversidade cultural muito grande, com ilustrações, e a contação dessas histórias relata a cultura e a realidade e ali de muitos povos, enfim, tradições, lendas, e é extremamente rico. Se a gente vier aqui clicar no ler, que daí tem ler, fácil, usar, né? Se a gente clicar aqui no ler, ele vai dar a possibilidade da gente escolher em qual idioma nós queremos, tá? E aqui tem uma infinidade de línguas, porque o continente africano tem inúmeras línguas, muitas vezes no mesmo país tem muitas linguagens ali representativas, né? Então, você pode procurar os livros em todas as línguas, em línguas específicas, e a gente pode procurar aqui no português, certo? Que era o que eu já tinha clicado aqui do português. Em português, então, existem mais de uma centena de histórias sendo contadas aqui. Eles têm a representação do grau, do nível de leitura, nível 1, 2, 3 ou 4, que vai ser a quantidade de parágrafos, né? Dependendo, você vai para crianças menores, maiores ou para jovens, né? Então, eu vou abrir um aqui só para a gente ver. A história se chama A Abóbora do Maneô, tá? Rapidinho, só para a gente ver aqui um pouquinho. Eu vou até deixar a tela completa aqui, tá, meninas? Vou tirar a gente um pouquinho aqui, só para vocês verem que bacana. E aí tem aqui o título, e conforme você clica ali na lateral da tela, é como se ele estivesse passando as páginas do livro. E aí tem toda essa contação da história, e aí você vê que até a ilustração também é uma ilustração que caracteriza uma arte específica, né, de uma região, e mostra bem também ali as mulheres. Essa história conta uma lenda de uma grande abóbora, e essa abóbora foi crescendo, e depois saiu um demônio de dentro da abóbora, né? É uma história muito interessante e que representa realmente a cultura de uma região, né? Então, é muito rico no sentido da gente ampliar o nosso repertório, sair, de repente, daquele repertório dos tradicionais contos que a gente conhece, e a gente não amplia para reconhecer a riqueza e a diversidade cultural existente. Olha, são centenas de livros, e aí a gente vê nomes super interessantes, inclusive, né? Bode, o Rei Falso, As Vozes dos Animais, são títulos aqui, né? As Cores dos Arco-Íris, A Aventura da Super Vaca. Então, enfim, é o compartilhamento de histórias que proporciona que a gente amplie tanto o nosso repertório cultural, né, como que a gente possa proporcionar que os nossos alunos também compartilhem esse mesmo repertório, né? Eu acho que é aí, né, quando você colocou num primeiro momento, né, Ana Carolina, ler autores negros, né? Então, esse site proporciona para criança, jovem e adulto uma aproximação das histórias da cultura africana extremamente rica, né? E foge daquele padrão das histórias europeias que a gente conta tanto para as criancinhas, né? E aí é como se fossem aquelas as únicas histórias. E aí é uma única cultura que está sendo valorizada,
né? Então, acho que isso potencializa muito, né? Excelente, muito bom. É esse problema que a Chimamanda fala, o perigo da história única, né? A gente tem que realmente ressignificar esse conteúdo e parar de trazer essa história europeia única, hegemônica, achar que só ela que é importante, existente no mundo, né? Isso, exatamente. E a gente também não usar esse recurso só lá perto do 20 de novembro. O ideal é a gente estar trazendo o ano todo essa possibilidade aí de fazer, né? A professora Essa Rosa educação Margarida, antirracista, né? ela tem um livro que ela fala sobre isso, exatamente, assim. Inclusive, ela dá dicas práticas de como aplicar essa educação antirracista na escola em todas as disciplinas, desde a educação física, passando pela história, pela geografia, pelo português, por todas elas. Ela tem um livro só sobre esse assunto. Eu acho que assim, é imprescindível o professor saber, entender e entender que isso é uma transdisciplinaridade. Não precisa parar para poder estudar sobre essa questão, como a Maria Cristina está colocando. Você vai contar história para os seus alunos, conta a história do Chapeuzinho, mas conta a história da abóbora também. Sim, sim, sem dúvida. E amplia esse repertório, né? Deixa eu ver, olha, a gente já chegou aqui a quase 1h10. Eu vou colocar um ou outro comentário só, porque o papo está rendendo, né? Eu acho O legal pessoal esse está que a Aline acompanhando. colocou, a Aline Marques, às 8h05. Ana Carolina, o que você considera que deve ser feito em âmbito maior? Vou colocar. Perfeito. Isso. Então vamos lá, olha só. A Aline, aqui, nossa parceira professora aqui em Bragança, ela coloca: Ana Carolina, o que você considera que deve ser feito em âmbito maior? Uma vez que, através do ensino remoto, majoritariamente, os negros têm menos acesso à internet e tecnologias digitais? A Aline está cobertíssima de razão. É isso mesmo que acontece. Essa pandemia, ela escancarou a nossa desigualdade social que existe no Brasil. Ela sempre existiu, mas agora muito mais, principalmente em relação às tecnologias digitais, porque foi por meio delas que a gente se comunicou durante essa pandemia. Então, essa questão da população negra ser excluída da tecnologia digital é outra parte imprescindível e importante que a gente precisa saber. Importante. Então, quando o MEC fala que não tem a ver com tecnologia digital, que ele não precisa dar acesso à tecnologia, ele precisa sim, é obrigação dele sim, enquanto instituição, dar oportunidade e acesso a essas pessoas. A gente sabe que majoritariamente está fora. Então, Aline, como é que faz para poder tratar essa questão? Aí a gente é uma briga institucional. Depende de professor. Gente, o que professor fez? A Ana Carla acabou de falar aí, o que ela lutou para poder conseguir trazer esses meninos. Então, aqueles que não têm acesso, por exemplo, tiveram que ir a papel. Tiveram que correr, professora correndo atrás de aluno para entregar papel. Olha que loucura, professor é um herói. Para mim, é um herói. É um herói. Mas não depende só dele. Não depende só da gente. A gente pode fazer muita coisa, mas não depende só dele. É uma instituição que precisa também responsabilizar-se por isso. Sim, e aí a importância da gente ter políticas públicas voltadas para essa questão, né, Ana Carolina? Isso é importantíssimo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Gente, tem tanto comentário, e aí desculpa, gente, se eu não conseguir colocar o que todo mundo tá colocando aqui. Eu vou colocar o relato do Jonatas. Ele coloca: olha só, sou negro e para ter uma oportunidade na área de comércio demorou muito. Muito preconceito com o bairro onde eu morava, o lado social, mas hoje, graças a Deus, trabalho com dignidade, porque nem todos são desonestos por causa da sua cor, todos somos iguais e temos direitos de ir e vir, né? Então, esse desafio das conquistas, né? Então, uma das coisas que a Djamila coloca também no livro é a gente entender dos privilégios, né? Então, a gente também tem que entender do papel de privilégios e o papel das consequências do racismo, do preconceito, né? E aí, quando o Jonas coloca aí de que somos todos iguais, realmente somos. Somos raça humana e legislativa, de forma diretiva, no direito, realmente nós somos iguais. A gente é tratado de forma igual? A gente não é tratado de forma igual. A gente não tem as mesmas oportunidades. Deveríamos ser todos iguais, mas nós não somos.
É aquilo que coloquei ali, o professor colocou, tratar o desigual de forma desigual. Mas, para que isso aconteça, para que as pessoas aprendam a tratar o desigual de forma desigual, é importante conversas como essa a gente está tendo, sabe? Formação, aprender, ler, estudar, entender, escutar. Tudo isso é que vai fazer as nossas atitudes, a nossa educação antirracista progredir, ir para frente, melhorar todos nós enquanto seres humanos e fazer a transformação que a Baqara tanto quer. É isso aí. E eu queria aproveitar esse momento, a gente já está indo para os finalmente, para a gente encerrar, né? Eu acabei de compartilhar aí com vocês no chat, pessoal, um link lá para o site da Baqara Educativa, que a gente está falando aí da relação de potencializar esse processo educativo, as ferramentas digitais e a educação antirracista, né? Então, lembrando que a gente está aí finalizando as inscrições para o curso Soluções Digitais para o Ensino Remoto, e a gente quer convidar a quem ainda não conhece a proposta do curso a clicar aí no link para conhecer a proposta e, de repente, vir aí participar conosco. Até mesmo como a Ana Carolina falou anteriormente, né? O ensino remoto, a gente teve que se virar nos 30, né? Mas, muito certamente, o ensino híbrido vem aí. E, quando ele vier, as ferramentas digitais, elas são parte essencial do ensino híbrido, né? Então, a gente tem que estar um passo à frente da nossa necessidade. E aí é esse o convite que a gente faz, para que vocês possam participar desse curso e conhecer 10 diferentes ferramentas digitais que vão trazer inovação para a sua sala de aula. Você vai conseguir ficar mais seguro do trabalho com essas ferramentas digitais. Durante o curso, a gente vai elaborar atividades que você já vai poder aplicar com a sua turma diretamente, né? Então, realmente fortalecendo essa rede de professores, né? Essa é a nossa grande intenção. Então, e a gente também vai ter mentorias como bônus, então vai ter a parte online que você pode assistir as aulas no momento e no lugar que quiser, e a gente vai ter os encontros ao vivo também pelo Zoom. Então, quem tiver interesse, dá um clique aí nesse link que a gente compartilhou para saber um pouco mais, né? Tem também um curso da sua mãe, né, Ana Carolina? Sim. Acho que já vi rolando aqui também o link. Eu queria passar para você o link para que você possa compartilhar com as pessoas aí. Eu vou te mandar aqui no WhatsApp, e se você puder compartilhar o link, né, para o curso dela, seria legal. E assim também como o site dela com todos os livros. Lá tem descrito também todos os livros, o que cada um faz, qual é a proposta de cada livro, né? Para que você possa compartilhar com as pessoas que tiverem interesse em aprender e aprofundar um pouco mais sobre a educação antirracista. Perfeito. Você mandou lá para mim, para eu já pegar aqui? Não, eu estou mandando aí para você. Tá. Enquanto a gente está falando sobre isso... Aí, né, Maria? Para o pessoal... Fala e pode falar, Ana. Pessoal seguir a Baqara Educativa. A gente está com um site novo aí, bem reformulado, fresquinho. Temos também no Telegram, né? No Face e no YouTube também. Se inscreve e no Instagram. lá. Isso, no Instagram. Que cada vez que a gente está montando alguma aulinha, principalmente quem está trabalhando aí com EMAI, com Ler, sempre tem uma aulinha interessante sendo postada lá no YouTube, né? Então, se inscreve lá, põe no sininho, assim que postar, vocês já vão estar ativos lá para saber. Veja como a Ana Cara tá blogueirinha já, né? Ativa o sininho, tarará, tarará. Eu tô aprendendo, fui obrigada a aprender, né, gente? Tá certo, é isso aí. Nós estamos, né, aí para aprender. Né? Tanto que o curso aí, elaborado pela Baqara, tá super legal. Isso aí. Então, esse site da Simpla aí é o site com inscrição aberta para os 2 cursos da professora Rosa Margarida. Ela tem o primeiro, que ela chama de estruturante, que é um curso básico, e o segundo, que é o de aprofundamento. Todos vão acontecer em outubro e novembro. Perfeito. Fica aí a dica também, né? Muito bem. Então, sigam a gente aí nas redes sociais, acompanhem a gente aí pelo www.baqaraeducativa.com, tá certo? Considerações finais. Podemos seguir para as considerações finais? Eu queria deixar uma mensagem que, para mim, me tocou muito essa mensagem quando eu li,
E eu acho importante, ela estar direcionada direto aos professores. É uma mensagem que foi encontrada no final da Segunda Guerra Mundial, num campo de concentração nazista. Ela dizia assim, vou ler para vocês. Prezado professor, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver. Câmaras de gás construídas por engenheiros formados, crianças envenenadas por médicos diplomados, recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas, mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Assim, tenho minhas suspeitas sobre a educação. Meu pedido é: ajude seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados ou psicopatas hábeis. Ler, escrever e aritmética só são importantes para fazer nossas crianças mais humanas. E eu completo dizendo que a educação antirracista pode tornar as nossas relações sociais muito mais saudáveis, e a escola, assim, poderá dar parcela significativa de contribuição quanto ao desafio desta nova era digital, que é recriar um novo modo de vida e reconverter a tecnologia em emancipação humano-social, como defende o professor Ricardo Antunes, e eu concordo com ele. Eu queria agradecer mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Ai, foi um prazer tê-la aqui conosco. O pessoal já está pedindo aí a segunda parte, viu? Segunda parte. Sucesso, agradecendo, obrigada a todos que estavam conosco até agora. Isso, ó, a Maria Fernanda, obrigada por tudo, obrigada, Ana Carolina, amamos você aqui conosco, trazendo tantas novidades, né, e podendo firmar mais para a gente estar aí trabalhando lá no chão da escola, todos esses assuntos que são tão importantes e que nós não temos por onde procurar. Você está trazendo aquela luz para a gente, tá? Muito obrigada. Isso aí. É uma parceria para a gente continuar, hein? É só a primeira, né, Ana Carolina? Se Deus quiser, vamos continuar. Isso, eu coloquei aqui nos comentários também um outro link, gente, para receber informações sobre as atividades da Baquara. Se você quiser receber no seu e-mail as informações de quando a gente faz as nossas atividades, que a gente faz várias atividades gratuitas, cursos, lives, enfim. Então, coloca ali o seu e-mail nesse formulário que eu coloquei o link ali para vocês. Não sei, tem gente aí de todo o Brasil, então, de repente, quem já tem o link aqui da Baquara, que já recebe as nossos e-mails, enfim, mas quem ainda não recebe, clica ali e se inscreve para receber as nossas atividades aí, tá certo? Eu agradeço a todo mundo que acompanhou aqui conosco, que interagiu aqui no bate-papo. Olha só, 1h20 de live, e nós temos ainda 50 pessoas ao vivo aqui acompanhando todo, junto com a gente aqui, né? Uma maravilha, todo mundo aqui agradecendo. E eu também, em nome da Baquara, agradeço tanto a Ana Carla como a Ana Carolina. E olha só, o comentário lá no post, o que está rendendo já, Ana Carolina? Como é bom a gente articular e participar das coisas, não é mesmo? Conheci a Ana Carolina pelo comentário que ela fez lá no nosso post no Instagram, né? E aí já puxei conversa com ela, trocamos algumas ideias e falei, vem para cá que você tem coisas boas para compartilhar. Porque a nossa essência é essa, é a experiência colaborativa de aprendizagem. É nisso que eu acredito, esse é um valor importante e é nesse viés que a Baquara vai continuar trabalhando para todos nós aqui, para a gente ver a nossa educação bombar e valorizar o nosso papel como professor intelectual transformador. Eu acredito nisso também, é por isso que deu muito certo essa parceria. Obrigado mesmo, mais uma vez. Muito feliz, muito obrigada a todos que estiveram aqui, a todos e todas que estiveram aqui conosco. Muito obrigada, e vamos ter uma parte 2, né? Quem sabe uma trilogia. Tomara. Gente, ó, Anas, não saiam daí. Pessoal, boa noite, bom descanso para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada por quem compartilhou também. Quem não compartilhou ao vivo, mas sabe que vale a pena assistir, compartilhe agora lá no seu Facebook. E depois, essa live também vai ser levada lá para o YouTube também, para a gente assistir, tá certo?
Gente, beijos, beijos e bom descanso para todos. Quem não fez a inscrição do curso, corre lá. Dá um clique lá e vai fazer a nossa inscrição. Beijo, até mais. Tchau.